Vamos falar do Atlético, porque ontem decepcionou no resultado, né? No futebol, eu acho que está dentro do padrão ali. Um primeiro tempo bom, justo, decente. Mas o segundo tempo teve a queda, voltou viajando total. Teve a queda no segundo tempo, sofreu o gol de empate logo aos 11 minutos ali. E depois ficou aquela trocação. Criou para ganhar, mas também falhou a ponto de ceder. E aí, no final das contas, aliás, como joga esse Rodrigo Nestor, hein? Como é bom jogador esse cara, meu Deus do céu. E ontem acabou a gente vendo com os nossos próprios olhos aquilo que a gente vem dizendo aqui, cobrando da diretoria do Atlético há 200 anos, gente. Há 200 anos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, mas vale para quem está no chat também. Em qual atacante você confiaria mais? No Daverson ou no Casserra? Então, vocês verem que eu estou falando do Daverson, não estou falando de um grande atacante, não estou falando do Hulk, não. Eu estou falando do Daverson. O Elton hoje me pediu o Vargas, a volta do Vargas. O Elton disse que o Ademir é um grande atacante. Eu não suporto mais. É sofrimento demais na cabeça de ouvir essas coisas. É um absurdo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A primeira resposta ontem do Barba, o Barba falou de um centroavante. Quando o Barba fala de centroavante no início da coletiva, ele mete na testa do Brax que você errou na escolha, você e quem teve a ideia errou na escolha do Casserra, porque o Casserra talvez tenha sido o atacante que o Atlético mais colocou dinheiro, e o Casserra não é o atacante que o Atlético precisa, e o São Paulo ele disse que ele não era centroavante, e a gente viu ontem, ele vai ajudar? Vai, ele é um bom jogador para você ter no elenco? Mas ele é o cara que vai desequilibrar? Não! Outra coisa, o Minda, cadê o Minda? Cadê os caras do Equador? Mas eles vão resolver? Não, estou perguntando cadê eles. Porque ontem o Baba também, que agora o Baba resolveu comprar o discurso da direção. Então ele está indo no mesmo caminho do Cuca. E todo mundo sabe onde é que isso vai dar. Se ele daqui a pouco perde para o Palmeiras, toma um sapeca do Remo lá, aí é pressão para cima dele. E eu não sei se ele pede demissão ou se o próprio Atlético demite. Aliás, eu não sei o que o Atlético quer, se o Atlético está satisfeito, tem convicção no trabalho do Barba, se não está. Porque convicção nas ações do departamento de futebol não existem. Eu já estou cantando essa pedra tem 200 anos. Não sabem o que fazem. Boa tarde, Rep, tudo bem? Boa tarde, o Tava lá ontem, né? Tava, participei da coletiva, fiz a transmissão do jogo. O que eu posso dizer é que eu vi o Atlético de sempre. Primeiro tempo bom, interessante, atacando bem, até os 30 minutos estava com mais domínio do jogo, 10 minutos de domínio puro do Bahia meteu uma defesa, o Everson fez uma defesaça, bola na trave no primeiro tempo, depois o Galo volta a ter um pouquinho mais de controle, o Bernard vai lá e faz o gol. E o segundo tempo de sempre, aquele segundo tempo horroroso, onde o Atlético toma pressão, sempre a mesma coisa, o time pressiona o Atlético toma o gol, o Atlético não consegue nem sofrer. É pressão, toma o gol. Aí depois o Bahia se controla um pouquinho mais, retorna. Eu perguntei até o Rogério Ceni, eu fiz a pergunta a ele, falou o seguinte, o que ele conversou no vestiário, que taticamente ele fez, que o Bahia voltou outro. A resposta dele, não mudei nada taticamente, eu apenas conversei com os jogadores e falei, vocês estão um pouco nervosos, vocês estão tocando muito mal a bola, vamos ter um pouco mais de paciência que o nosso time é bom e vai conseguir. Nem taticamente ele mudou. E um segundo tempo que pra mim foi todo do Bahia, se você falasse da velha história sobre placar, quem mereceu ganhar seria o Bahia, não seria o Atlético. O Bahia foi melhor do que no Atlético no segundo tempo inteiro, na minha opinião, com muito mais oportunidades reais de gol, com muito mais chances de fazer. E o pior, tem banco. E aí o banco do Bahia, na hora que entra, acelera o jogo pro Bahia, melhora o Bahia. E o banco do Atlético, quando entra, não acontece absolutamente nada. E no final também eu fiz essa pergunta a ele, tá, HG? Pro Barba. Por que ele acredita que vai ter alguma modificação se é o mesmo time, com o mesmo problema antes da parada, primeiro tempo bom, segundo tempo ruim, e perguntei pra ele, esses jogadores que você tem aí no banco, por que você acredita que eles já estão há mais tempo no lugar e não mudaram, que eles vão mudar agora?
E aí ele contemporâneo não, porque o Lianco, por exemplo, agora nós vamos melhorar, o Minda, ele demorou um pouco mais a entrar em forma, e a velha conversa de sempre. E o mesmo Atlético também de sempre. Eu vou aproveitar parte do que você disse aí, para trocar uma ideia com vocês aqui, das contratações que o Atlético colocou dinheiro, uma delas o Minda. Quando é que o Minda vai entrar em forma, hein? Quando é que o Minda vai ser o jogador que para justificar o preço que foi colocado nele? Quando é que ele vai entrar em forma? O que acontece com o Minda, assim, exatamente? Porque até agora ninguém foi claro na resposta. E outra coisa, trouxeram o Léo Duarte e o Léo Duarte está machucado. Machucou, acontece com qualquer jogador, mas não é o primeiro caso desses, né? Acontece. Então, os jogadores da Copa do Mundo deram férias para eles, voltaram, não estão prontos e tal. Quem está falando dos jogadores que foram para a Copa não sou eu, não. Foi o Baba na coletiva ontem. Foi ele que falou. Por que ele falou? Porque botaram na cabeça dele que o discurso tem que ser alinhado. E o discurso de um cara que questionou o elenco, que inclusive a informação é de que tinha jogador que tinha ficado chateado, etc e tal. Agora ele começa a comprar o argumento da direção do clube. E sabe onde isso vai dar? Onde, Altinho? HG. Tem mais dúvidas que certezas, né? Quando você fala isso, faz esses questionamentos. Mas eu acho que eu tenho que apontar uma coisa que, torcedor atleticano, isso que vocês viram ontem é o máximo que esses jogadores conseguem fazer. Hoje, em campo, esses jogadores do Atlético, eles fizeram o máximo deles. E o problema é que o time não conseguiu vencer. O problema é que a gente vê vários erros. O problema é que a gente nota que tem vários jogadores que não servem para vestir a camisa do Atlético num campeonato brasileiro, numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil. Essa é a realidade. O torcedor do Atlético tem que entender que hoje, no momento, é isso aí que vai ser o Atlético. O Barba teve 29 dias para mostrar algo diferente para o Atlético. E eu não estou jogando nas costas e nem batendo um carimbo no trabalho do Barba. Eu estou falando sobre os atletas que o Atlético tem. Os atletas que o Atlético foi confiar. Os atletas que o Atlético, quando eu falo Atlético, é a gestão, o macro do Atlético, a cabeça pensante do Atlético, os diretores, os gestores, os donos, foram acreditar que nesse time tinha potencial para pegar e fazer algo diferente. O Atlético que a gente viu terminar a parada para a Copa é o mesmo Atlético que a gente viu ontem jogando contra a equipe do Bahia. Porque o esforço existiu. Eu concordo com a sonora do Natanael quando ele fala que eles deixaram tudo. Deixaram tudo mesmo. Se entregaram ao máximo. Mas o máximo desse elenco ainda é muito pouco para que o Atlético precisa e para o que foi prometido. Prometido. Hoje a gente já debateu sobre sonora lá na rádio. A gente debateu sobre uma entrevista do Paulo Brax que ele deu no dia 16 de março. A gente vai até colocar ela aqui, né, Breno? Tá aí. Então, peraí, daqui a pouco a gente vai colocar. Quer rodar agora? Pode colocar. Então roda aí, André. Pode rodar. Nós não entendemos dentro das condições que existem, porque a gente está trabalhando na janela doméstica, independente de trazer ou não, você tem que trabalhar com isso 24 horas, até porque o elenco não está fechado. Não nos dá uma convicção de elevação do nível do nosso elenco hoje. Então a gente hoje prefere trabalhar dentro do planejamento que a gente tem com a nova comissão técnica, dentro desse multifatorial de decisões complementares e compartilhadas, talvez esperar a janela com muito mais opções, que vai ser a janela a partir de junho, que a gente tem a parada em junho. Até lá nós temos 12 jogos, a gente vai fechar 18 jogos no Campeonato Brasileiro. E a gente entende que com a recuperação dos atletas que estavam no departamento médico, especificamente o Lianco, o Alexander, agora o Maicon, e com os outros jogadores que a gente tem, principalmente de base, a gente tem um elenco suficiente para a gente poder estar num nível bom até essa parada da Copa e fazer intervenções maiores, melhores, com um mercado maior
na janela do meio do ano, mas nós não estamos 100% fechados a isso, nem para entrada nem para saída, enquanto tiver prazo, já fiz contratação com 24 horas, já perdi jogador também no mesmo dia de final de janela. Então tá vendo? Isso é a fala do Paulo Brax em março, em 16 de março. Ele entendia que o Atlético precisava de reforços, que iria fazer um esforço grande para conseguir reforços melhores em um momento melhor, para qualificar o elenco. E de lá para cá, silêncio. Silêncio absoluto. Silêncio total. Porque nenhum movimento melhor para agregar a esse elenco foi feito. Muito pelo contrário, e é outro debate, tá vendo? Hoje não dá, gente. Hoje se deixar, vai falando, mas vai falando até falar chega. Por quê? Aí qual vai ser o movimento que o Atlético vai fazer? Quando você vê o Dudu participando do jogo, Breno, você me corrige se eu estiver errado. O Dudu esteve à disposição do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro em 6 rodadas e ele não jogou. Não jogou. Porque o Atlético, naquele momento, não queria que o Dudu chegasse aos 13 jogos. Porque o Atlético pensava em colocar ele em outro clube e trazer um reforço. Então, o discurso mudou. Ontem o Dudu fez o 13º jogo. Ou seja, um atleta que não era desejado pelo Atlético, agora passa a ser. Então, esse é o grande problema. É o de, às vezes, enganar o torcedor. Fazer algumas conversas que não tem ponto de fechamento. A conversa não fecha, gente. O Atlético volta para o embate do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil que está batendo na porta. Ah, é o Juventude. Então vai nessa. Vai nessa. Juventude? Vai nessa. Vai nessa. O Juventude, quando foi feito o sorteio, ele era o 12º na tabela de classificação da Série B. Sabe como que está o Juventude agora? Entre os 4 melhores. Então, atleticano, se acha que o problema agora tá ruim, o empate com o Bahia, ele pode piorar. E a culpa tem nome e sobrenome. Ô, gente, eu vou dar um recado aqui, eu quero ouvir o Galante, quero ouvir o Valu, só que as pessoas precisam entender. Eu mesmo um dia desses aqui, briguei com esses caras aqui, falando, vocês estão pesando a mão demais. Só que quando eu falo de pesar a mão, não é serem desonestos, tá? E nesse caso aqui, depois do que aconteceu ontem, eu sinceramente não vejo mais uma vez desonestidade, não. As cobranças que ontem... Pode tirar a tarde, Andrezão, por favor. As cobranças que foram feitas ontem no estádio, foram feitas hoje na Band News, estão sendo feitas aqui agora, não é porque estão pesando a mão e estão de sacanagem com o Atlético, não. É simplesmente porque a gente também não é cego, tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Agora, quem prometeu não foi o programa. E mais uma vez não está cumprindo. Vocês viram aí, gente, o que o Brax disse e foi numa coletiva do Atlético. E ainda tem um trecho de uma entrevista que ele nos concedeu lá na HG Play, que ele fala que se ele não conseguir trazer um volante, pelo amor de Deus, só que agora, além do volante, o técnico dele, que é um centroavante, que inclusive me disseram que se saísse eles colocariam no lugar. Aí você perdeu um jogador que não estava rendendo nada, que é o Hulk, mas era o Hulk. E cadê o jogador? Cadê o homem-gol? Porque o Caserra não justifica o investimento, gente. Ele é um jogador para você ter no elenco. Não para ter o cara como o Carlos Vinícius do Atlético. Não é o Caserra. Nós vamos continuar falando isso aqui.